Uma idosa morre em Manaus com suspeita de dengue hemorrágica. Se for confirmado, esta será a segunda morte por causa dessa doença aqui na capital. Outros 3 casos estão sendo investigados e quem nos traz as informações é Larissa Santiago. Muito boa tarde, Larissa. Olá, Mariana. A idosa foi identificada como Miraci da Costa. Ela tinha 75 anos e estava doente desde 5 de março. Foi internada aqui no hospital 28 de agosto, mas ontem teve um sangramento no pulmão ocasionado pela doença. Um jovem de 14 anos também morreu na semana passada pelo mesmo motivo. Alguns bairros da capital têm um índice menor da doença, como Santa Etelvina, Cachoeirinha, Dom Pedro e Flores. Do dia 1º de janeiro até ontem, foram registrados 5.047 casos da doença, mais que o dobro do mesmo período registrado em 2012, que foram de 2.197 casos. Larissa Santiago para o SBT Notícias. Obrigada, Larissa. O Detran deve intensificar no próximo mês as fiscalizações nas autoescolas. É que de cada 12 mil pessoas que buscam a carteira de habilitação, apenas 3.000 são aprovadas. A reclamação é a mesma de todos os alunos. O buraco é realmente um grande problema, atrapalha muito, né? E reprova muito também. Para instrutores, o problema prejudica a aprendizagem. A nossa área de treinamento, que ela é curta, ela é pequena, não tem. O aluno ele perde a hora, por exemplo, o aluno ele tem 2 horas de aula. Ele perde as 2 horas de aula, praticamente dessas 2 horas ele perde 1 hora só na fila para fazer uma garagem. Para fazer uma baliza, ele perde praticamente, das 2 horas dele, ele perde 1 hora. Ele fica na fila. Então, quer dizer, mais balizamento, mais garagem e um espaço maior para os instrutores poderem trabalhar. E isso reflete no número de aprovações. Por mês, pelo menos 12 mil pessoas fazem as provas para obter a carteira de habilitação, mas apenas 3.000 conseguem ser aprovadas. Por isso, o Detran, a partir de abril, vai intensificar as fiscalizações nas autoescolas. Porque a legislação determina que 60% dos candidatos têm que ser aprovados. E não é que o exame seja mais fácil, não. O exame tem que continuar sendo rígido, mas as autoescolas têm que oferecer um serviço de qualidade para as pessoas que procuram. Para este instrutor, fiscalizar não seria apenas o melhor método. Segundo ele, todo o sistema de retirada de habilitação deveria passar por uma reciclagem. Seria os instrutores e os avaliadores falarem a mesma língua, né? Porque não adianta os instrutores estar ensinando algo e os examinadores estão avaliando uma coisa totalmente diferente do que nós estamos ensinando. Porque aí fica difícil. Então nós temos que estar falando a mesma língua, até para os alunos entenderem o que eles têm que fazer na hora da prova. O Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia prevê que o nível do Rio Negro chegue a 28 metros e 66 centímetros. Com essa previsão, o rio não deve atingir a cota máxima do ano passado. O fogão da Dona Maria é novo, assim como a TV. Os antigos foram destruídos por causa da última enchente. Minhas coisas ficou tudo aí dentro d'água. Acabou-se fogão, acabou-se guarda-louça, guarda-roupa, minha cama, foi tudo beleléu. Aqui na Glória, zona oeste de Manaus, quem vive às margens do Igarapé lembra das dificuldades. Era um sufoco mesmo, que estava demais cheio. A gente andava agachado, minhas coisas tiveram que ficar tudo abaixado. Tivemos que tirar esse forro, entendeu? Para poder subir o segundo piso, para a gente poder ficar aqui. Não tinha como sair, né? A gente tinha que ficar aqui. A previsão para este ano é que o nível do Rio Negro chegue à marca de 28 metros e 66 centímetros. 1 metro e 31 centímetros a menos do que 2012, quando foi registrada a maior cheia da história. E apesar do grande volume de chuvas nos 3 primeiros meses do ano, a cheia acontece por outros motivos. É muito cedo para afirmar, né, que mudanças climáticas estão interferindo no regime hidrológico observado aqui na Amazônia Central, porque são vários fatores, várias forças naturais que controlam esse regime, por exemplo, também oscilações multidecadais, por exemplo, do Pacífico, que tem uma forte influência nesse regime hidrológico. Na noite de ontem, um avião monomotor que vinha dos Estados Unidos e tinha feito escala em Boa Vista fez um pouso forçado na Avenida do Turismo aqui em Manaus. Piloto e copiloto ficaram feridos. O acidente foi por volta das 8h30 da noite dessa segunda-feira. Antes da queda, o piloto ainda conseguiu enviar um pedido de socorro à torre de controle do aeroporto Eduardo Gomes. Apenas o piloto
o americano John Thompson, de 42 anos, e o copiloto, o colombiano Luiz Fernando Oliveira, de 39, estavam a bordo. Ficou uma situação onde o C5 não sabia para onde se deslocar, porque até então nós não tínhamos uma referência das quadrículas do raio de 8 km de atuação do C5. A partir do momento que acho que populares mesmo informaram, inclusive o próprio SAMU chegou no local e fez a retirada da vítima. Não houve explosão, mas o Corpo de Bombeiros isolou a área por causa do vazamento de combustível. As autoridades querem saber agora por que o avião só vinha com os 2 pilotos e o motivo da vinda deles a Manaus. Nós estamos interessados em saber, enfim, da procedência dessas pessoas. É um cidadão americano, um cidadão colombiano, não coloco nenhuma suspeita sobre ninguém antecipadamente, mas droga não foi encontrada aqui no avião. Eu apenas quero saber os antecedentes deles. Na manhã de hoje, os técnicos do Seripa, Serviço de Prevenção de Acidentes Aéreos, estiveram no local acompanhando a retirada da aeronave. Esse é o 3º acidente aéreo que aconteceu no estado só este ano. O segundo, só em Manaus. A aeronave foi levada para o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Parte do motor será encaminhada para a sede do Seripa 7. Segundo a Força Aérea, o piloto afirmou que o motor falhou e, por isso, ele tentou fazer um pouso de emergência. A aeronáutica ainda vai apurar as causas do acidente. Está cedo ainda para falar em falha do motor. O que a gente sabe é que ele reportou, através dos órgãos de controle, uma pane. Não sei exatamente se foi uma perda de potência, que a gente não conseguiu ainda ouvir a gravação. John Thompson e Luiz Fernando foram encaminhados ao Hospital João Lúcio. O americano já recebeu alta. O colombiano, que fraturou a clavícula, segue internado em observação. Obrigada a você que nos acompanha pela internet. A gente se encontra na próxima edição. Até lá.